tá? Acho que a Mari vai falar mais alguma coisinha, daí a gente inicia. Isso. Raíssa, eu já posso falar sobre aquela resposta do órgão central, referente Pode, ao Mari, cadastro da pode, habilitação? pode. Então, aqui no primeiro encontro, nós conversamos sobre a possibilidade dos empregados e contratos temporários conseguirem ou não se cadastrar e atuar na elaboração do PDP. Então, por meio da Central CIPEC, nós fizemos uma consulta ao órgão central e eles responderam que, não sendo possível efetuar o cadastro como servidor público, como servidor federal, é possível tentar efetuar o cadastro como sociedade civil. Então, quando a gente clica lá em cadastrar, então é a terceira opção. Tem servidor público, servidor militar ou BACEI e sociedade civil. Então, essa é uma outra opção, caso não seja possível cadastrar como servidor federal. Ok? Obrigada, Mari. Ok? Posso? Mari, agora sua mãozinha ficou Pode. levantada. Eu vou tirar Beleza. aqui. Tá, começou a gravar já, né? Assim, só uma forma de recapitular o que a gente viu na terça-feira, né? Então, a gente definiu a questão do nível de chefia, né? Aquele nível de chefia que vai ter a incumbência de validar as necessidades, né? Que seria conforme maturidade e capacidade operacional ali da mobilização das chefias e a proximidade dessa chefia da equipe para que ela conheça a realidade de trabalho. A gente passou para o cadastro de unidades administrativas, né, que ela tem que ser feita de acordo com a estrutura vigente do órgão. Passamos também pela habilitação dos perfis, a gente já tem cadastrado as unidades, já sabem quem que o usuário e a chefia PDP vão representar ali na estrutura. Então, a gente fez a habilitação do usuário PDP e da chefia PDP e os demais perfis. Também passamos a questão ali de cadastro e atualização cadastral e as mensagens de erro que podem acontecer no sistema, né? E daí, por fim, os procedimentos que a gente precisa orientar os servidores na parte do cadastro de necessidades, que é o usuário PDP que faz, e a validação de necessidades, que é a chefia PDP. Então, essas necessidades que foram cadastradas e validadas posteriormente pela chefia, elas vão vir para a unidade de gestão de pessoas para fazer agora a próxima etapa, que somos nós que executamos no portal CIPEC, a análise e priorização dessas necessidades. Essa análise ela é feita para consolidar aquelas necessidades transversais, né, que elas ocorrem, né, essa demanda ocorre em mais de um órgão ali, de mais de uma coordenação, né, o nível de chefia que você escolher. Então, a gente consegue consolidar essa necessidade e a priorização é, de fato, ali você dar um ok para que ela entre no plano, tá? Então, a gente vai ver isso hoje, vai ver a questão também do detalhamento de soluções, que é uma etapa já seguida, e depois a gente fala ali do aprovador PDP, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Então, assim, se vocês já tiverem ou se vocês já tiverem o guia aberto ou o portal, né? Eu estou no portal PDP aqui, lembrando que o guia ele está aqui, ó, embaixo, manuais, guias e orientações para elaboração, tá? E o portal CIPEC aqui. Eu vou. Então, a gente vai iniciar, a gente tem que logar. Eu vou logar aqui do ladinho. Se vocês quiserem acompanhar fazendo pelo sistema também, tá? Ou pelo guia.
Então, aqui, PDP, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o guia também, que eu estou com o documento aberto. Então, assim, vocês podem tanto acessar pela página 25, tá, do guia, quanto a 57 do guia, né? Eu vou abrir aqui para vocês. Então, aqui a gente vai ver que tem a orientação aqui da análise e priorização das necessidades, tá? Quem que é o responsável, o que que deve ser observado, a gente já comentou isso, né? E quando você vai entrar no sistema que tem as perguntas para você analisar e priorizar as necessidades, eles dão algumas orientações, né? Que você leia atenciosamente as informações de todas as necessidades da organização, que a gente aplique filtros no quadro de necessidade para que a gente consiga agrupar e fazer aquela consolidação que eu comentei. Eles indicam a gente utilizar o mesmo tema geral e a mesma capacidade, que são esses números aqui de questão. Eu vou passar toda essa parte mais teórica, daí a gente vai para o sistema, tá? A ideia é que a gente analisa quais as necessidades segundo esses dois critérios que podem ser consolidadas. Eles até comentam aqui que a gente não extrapole esses dois critérios fundamentais, até para não correr o risco de a gente consolidar necessidades que não sejam similares, né, que elas sejam distintas e a gente acabe tirando algo importante, tá? Então, aqui, ó, a gente vai responder essa questão. Essa necessidade é recorrente e comum às múltiplas unidades internas, né? Eles falam conferir IF01. Na verdade, é a questão da transversalidade, para ver se aquela demanda ela é repetidamente solicitada. Tá? Daí aqui, no sistema aparece assim, ó. Você só responde um sim se ela for uma necessidade transversal, não tendo aparecido mais de uma vez. Daí, passando para a pergunta 2, se a gente vai admitir ela ou não, se ela vai entrar para o plano, né? Então, assim, sim, deve seguir para o detalhamento de soluções, que é a próxima etapa, ou não. E quando a gente responde não, até como todas as outras vezes que a gente responde não aqui no sistema, ele abre um campo para que você justifique, tá? Que seria aqui, ó. Sim, que daí é o que vai para entrar no plano, para passar pela aprovação até do aprovador PDP, e não, a gente vai justificar o porquê. Tá? E a questão do detalhamento, a explicativa aqui, só para adiantar para vocês, a gente responde 4 perguntas para cada necessidade que a gente priorizou. Né? Aquelas consolidadas, você vai ter que responder, por exemplo, assim, a gente percebeu que tem 3 necessidades que têm tema e capacidade iguais. Então, a gente vai consolidar aquelas 3, daí ela vai aparecer uma só vez para a gente fazer esse detalhamento, tá? Até por isso que é importante a gente fazer essa consolidação antes, porque daí você vai executar esse detalhamento um número menor de vezes. Então, aqui nesse detalhamento, a gente vai responder qual seria a solução possível para resolver essa necessidade de desenvolvimento. Então, eles dão uma lista do que é possível e eles indicam aqui que na hora de você assinalar, que você considere se o servidor respondeu, eu vou mostrar no questionário para vocês. Se ele respondeu quer aprender o básico, então é recomendada a solução do grupo AE ou GT. O que seria isso? Ele aprender o básico, então assim, quais dessas soluções aqui, ó, AE ou a GT, aqui, deixa eu achar aqui ela, GT, gestão do talento, eu não estou nem encontrando aqui, mas É mais acima, Lu. mais acima, nossa, gente. E no comecinho. A GT aqui, gente, grupo eu tava... Mário, Isso. eu li... Sabe quando você olha para o S e pensa no ST, gente, tá?
funções e descrições, competências, objetivos de trabalho. Então, assim, a gente vai verificar o que se encaixa melhor naquela necessidade apontada, qual solução que atenderia melhor, né? Dentro desse grupo. Então, assim, eles têm as orientações aqui, ó, melhorar o que já executo. É um suporte de desempenho ou gestão do conhecimento, que é GC ou SD. GC ou SD. Né? E o terceiro, aqui, se ele respondeu especializar em um saber, é recomendado ACE ou RSC, seriam esses aqui. Aí eles deixaram aqui até na ordem, né? E aqui, ó, desenvolver novos saberes, eles indicam até, ó, RSC ou GC, que é a gestão do conhecimento. Então, a gente sempre vai avaliar pela resposta que foi dada ali no questionário daquela necessidade, o que se encaixaria melhor. Assim, eles recomendam uma dessas soluções, tá? Mas nada impede que se o servidor tenha respondido, por exemplo, que ele quer especializar um saber, e você entenda que um curso presencial seria melhor ou um e-learning, tá? É, e também um ponto que a gente coloca nesse momento dessa resposta é que, por mais que você assinale aqui o curso presencial ou aqui um centro de excelência, no momento em que você tiver que buscar uma solução para atender aquela necessidade de desenvolvimento, ela não necessariamente precisa ser aquilo que você assinalou nesse planejamento, né? Ele é um planejamento, ele não é tão amarrado assim, né? Então, assim, nada vai impedir que você contrate ou busque uma solução, né, que atenda aquela necessidade que não seja o que você assinalou naquele momento, tá? Não, e muito menos vai precisar, por exemplo, inserir outra necessidade numa revisão do plano por conta dessa escolha nesse momento, tá? Não é nada muito tão inflexível. Então, aqui, ó, essa seria essa pergunta. Você vai clicar aqui para escolher qual que seria a opção. A segunda pergunta, que é FGP4, qual que é a solução essa solução para essa necessidade, ela vai envolver uma ação de desenvolvimento a nível de educação formal? Não, são aqueles cursos em company, né? E o sim, essas opções aqui. Normalmente, na resposta ali da descrição da necessidade, no recorte do tema, eles já, eles já mencionam que é um mestrado, que é um doutorado, né, há uma graduação, alguma coisa assim. Então, olhando ali na resposta daquela necessidade que foi cadastrada, você já sabe se ela exige algo de nível de educação formal, né? Então, aparece aqui a telinha. E a ação de desenvolvimento para essa necessidade pode ser ofertada pela escola de governo própria. Até eu comentei no encontro passado que do Colaboragov, nenhum dos órgãos eles têm uma escola de governo própria. Então, a gente vai responder esse daqui, ó. Não, meu órgão, minha entidade não possui escola de governo própria, tá? Se tivesse, sim, mas não, aqui não seria o caso no momento, tá? E aqui é um opcional esse espaço, então você vai colocar informação adicional que auxilie no planejamento, enfim, não é obrigatório, né? Todas essas respostas de detalhamento são para ajudar a ENAP no momento naquele levantamento, quando eles conversam com o órgão central ali, para ver se eles têm cursos que atendam aquelas necessidades transversais, e daí, com base nisso, o órgão central ele emite aquela manifestação técnica. Por conta disso que tem todas essas perguntas de detalhamento, é para a gente tentar ajudar ali na hora da ENAP verificar se ela consegue atender ou não aquela necessidade transversal, tá?
E daí sim a gente vai acessar o sistema, que daí é na página de análise ali, consolidação na página 57, e o detalhamento vai estar na 59, logo na sequência, que são as telas do portal CIPEC, tá? Eu vou fazer no portal para vocês verem, mas se vocês quiserem acompanhar também, ó, pelo, pelo guia de vocês, tá? Aqui está indicando como que faz o login, né? Escolhe o PDP, e daí a gente vai filtrar. Então, vamos lá. Então, no caso aqui, eu vou filtrar o PDP que eu quero de 2025. Né? Ó, já aparece aqui para mim que está em elaboração. Daí eu vou nesse lapisinho aqui, que é gerenciar itens de necessidade. Até eu tô com o guia aqui do meu lado para eu seguir exatamente como está mostrando no guia, até para quando vocês forem fazer, vocês entenderem ele da mesma maneira, tá? Então, no caso aqui, eu vou, como a gente já tem algumas necessidades que foram inseridas que não são da coordenação, que a gente cadastrou algumas necessidades de exemplo para que a gente pudesse proceder aqui no nome da coordenação aqui de desenvolvimento geral de desenvolvimento e movimentação de pessoas, para a gente fazer com vocês, mas já tem outras necessidades que já estão cadastradas aqui, já vieram para o GP validar, para priorizar, desculpa. No caso, quando vocês entrarem no plano de vocês, vão aparecer todas as necessidades e vocês vão, de fato, validar ali, né, fazer aquela análise e priorização de todas as necessidades. No caso aqui, a gente só vai tomar um cuidado para não marcar nenhuma errado aqui, tá? Então, aqui, ó, DG, só para saber qual que é. Você viu que aparece tudo para mim aqui já. Ok. Então, aqui, as necessidades já estão aqui. Mas até deixa eu voltar aqui no sistema que eu não. Eu tenho que indicar algo para vocês para facilitar também, tá? Aqui, ó. Para que a gente consiga fazer, é uma questão de você conseguir visualizar melhor essa análise e consolidação e priorização das necessidades. A gente indica e a gente faz aqui no MGI, a gente baixa, a gente exporta o PDP, tá? É nesse botão aqui que tem um xizinho, tá? Tem a lupa, um reloginho e um xizinho aqui. Então, é uma forma, a gente clica aqui. E ele vai pedir para salvar a planilha, tá? Vai ser uma planilha Excel. Como eu já salvei ela aqui no meu computador, eu não vou fazer de novo, tá? É só para vocês saberem e eu vou abrir a planilha como ela aparece aqui, tá? Então, aqui, inicialmente, o que que a gente indica? Vocês vão sempre... Ó, primeiro eu vou filtrar aquelas da coordenação geral que eu falei que a gente vai usar, que seria aqui na unidade. Tá? E mais uma que eu tinha colocado, que é essa aqui. Tá? Vocês viram que
ela fica todas as unidades aqui da coordenação que a gente tem que filtrar, tá? No caso, eu marquei em amarelo aqui, porque é exatamente por essa coluna H, que é o tema geral, e a coluna K, que é a capacidade de ser desenvolvida, vamos dizer assim, são aqueles dois critérios que a gente vai utilizar para poder consolidar uma necessidade, né? Então, no caso, eu marquei aqui para ficar bem em evidência, né? E agora eu vou deixar ela eu selecionei a minha planilha aqui, eu vou classificar em ordem alfabética, mas pelo tema geral, tá? Tema geral, eu vou adicionar mais um nível, porque eu também quero filtrar aqui pela capacidade de ser desenvolvida. Eu dou um OK. Então, aqui ela organizou para mim. Ela organizou para mim aqui a ordem das necessidades. Então, vocês podem ver aqui que o tema geral está ética, gestão de pessoas, inovação, e essas aqui de liderança, que tem o mesmo tema geral, que daí seria uma necessidade para a gente consolidar, elas estão seguidas, e além de precisar que tenha o tema geral igual, a gente precisa também que a capacidade de ser desenvolvida seja igual. No caso aqui, as três são, tá? Mas se, por exemplo, aqui tivesse liderança no tema geral e a capacidade a ser desenvolvida fosse realizar as suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores, já não daria para consolidar essa com essa aqui, tá? Porque ela tem capacidades diferentes a serem desenvolvidas. Então, a gente precisa que tenha o tema geral e essa parte aqui de capacidade a ser desenvolvida, que elas sejam iguais, tá? Eu vou deixar elas aqui do lado para mim, para consulta, né? Então, quando eu for aqui, eu volto ali no plano em elaboração, aqui eu vou gerenciar itens de necessidade. A primeira coisa, eu vou fazer a questão da consolidação. Está puxando. Ok. Só um minuto aqui. Então, aqui eu vou na filtrar, né? Eu vou querer, é interessante daí filtrar também, como vocês fizeram na planilha Excel, que o filtro seja feito aqui também, ó, na questão do filtrar. A gente vai aqui em tema geral. Primeiro a gente vai fazer a consolidação. Então, eu vi na minha planilha lá que a possibilidade de consolidação são aquelas três necessidades que tem o tema geral de liderança e que tem a capacidade de ser desenvolvida, que é aquela promover uma liderança que associe, né? Eu vi que elas são iguais. Então, aqui eu vou colocar liderança, né? E também na questão do 5 aqui, eu vou colocar aqui, ó, promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe, que é exatamente o que eu tinha lá na planilha, né? Então, assim, como você vai estar com a tua planilha já filtrada ali, você vai ter uma sequência. Então, você vai verificando ali quais que se repetem sempre naquela ordem e vai fazendo esse procedimento aqui, né? Vai no filtro, coloca o tema geral que você vai consolidar, aquela competência, o IF5, e daí você vai em pesquisar. Esse ele já apareceu para mim. É aqui. Então, ó, as três de liderança apareceram aqui, né? E a capacidade de ser desenvolvida aqui, ó.
tá? Capacidade que promover uma liderança, são todas iguais. Então, a gente vai selecionar todos. A gente vem aqui em adicionar. Daí, quando você desce aqui, você vai conferir, né, se tá tudo certo. Se as 3 entraram, ó. E você pede para consolidar necessidades, tá? Quando você pede para consolidar essa necessidade, você vai verificar aqui que vai aparecer, ó, identificação geral, né? Ele se repete nessa IFC1, os órgãos, as unidades que estão pedindo aquela necessidade. No caso aqui, a gente tem uma repetição, deixa eu ver se eu consigo. Não, aqui a gente nem consegue editar. Então, ela aparece aqui as 3. O perfil também vai aparecer a resposta daquelas 3 necessidades, né? Aqui o total, o quantitativo, aqui, ó, 33 pessoas, então ela somou o quantitativo de agentes públicos daquelas 3 indicações. Então, isso daí está indicando que é uma necessidade transversal, tá? Então, a gente vê, a gente consolidou, tem 3 demandas, então ela se aplica a mais de uma unidade, né? A mais de uma unidade está solicitando. Então, aqui, o que precisa aprender, né? E daí vocês vão ver aqui no tema de liderança, ele abre um campo para o recorte do tema de interesse. Então, assim, o que elas escreveram ali no recorte do tema que precisaria? Deixa eu mostrar para vocês na planilha aqui. Então, no caso aqui, ó, o recorte do tema, que é a pergunta seguinte, IFS 3, é isso aqui, tá? Então, eu vou copiar esse texto e vou tentar inserir aqui. No caso, ele tem, aqui tem um limite de caractere, tá? Então, assim, pode ver que a resposta da última não veio completa. Então, a gente vem aqui, ó, gestão de equipes, de tempo, de conflitos. Aqui, desenvolver habilidades, metodologia e estilo de liderança influenciadora. Isso aqui já está escrito, se repete. Daí eu vejo se tem mais alguma informação que seja importante. No caso ali daquela última resposta, estava assim: gestão de equipes e desenvolvimento de relações harmoniosas no ambiente de trabalho. Então, a questão de relação harmoniosa, eu posso até colocar aqui: gestão de conflito, a fim de desenvolver, ó, aqui já não cabe. Então, assim, então a gente nem seria uma informação a mais, mas também não é necessária, porque uma relação harmoniosa você entende que ela vem, né? Você faz uma gestão de conflitos, então você busca ali uma relação harmoniosa, tá? Você não pode, sim, suprimir uma informação muito importante. Aqui tem um resumo do que é, né? E até porque quando a gente consolidar, abaixo da resposta vão estar todos o que foi colocado anteriormente, o que eles responderam. Tá? Então a gente continua aqui, ó, eles estão todos aqui, e daí a gente vai em salvar. Vocês podem ver que ali no guia, né, tem exatamente essas telas que a gente está percorrendo, né, e você consegue seguir. E daí, no caso, todas seguindo a planilha, né? Por exemplo, aqui eu tenho as de lideranças, mas assim, eu vou seguindo. Eu posso destacar, por exemplo, aqui, olha, eu tenho essas aqui, né? Na planilha de vocês, aqui mais para baixo poderiam ter, por exemplo, mais uma de língua portuguesa, ou mais algumas que têm um tema geral aqui, e a capacidade de ser desenvolvidas as mesmas, então a gente vai lá e marca, que daí a gente vai seguindo a planilha e vendo quais que a gente consegue sempre consolidar pelo tema geral e a capacidade de ser desenvolvida. Tá? Então a gente vai fazendo isso até o final daquela listagem de necessidades. Quando vocês terminarem de fazer toda a filtragem,
Daí sim a gente vai para a priorização, que seria dar um ok no procedimento, ali naquela necessidade. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante que eu tenha que passar para vocês aqui. Então a gente vai fazer a priorização. Elô, posso só Ah, fazer um fala, comentário? Mari. Fala. É o seguinte, só uma observação. Olhando essa tela como está, percebo que após a aglutinação, a coluna, a Aqui, oitava, né? aglutinada. Aqui, né, Mari? Não, é duas anteriores. Na coluna com a informação de Ah, aqui, ó, aglutinação. aqui. Isso. Percebam que antes as três estavam não, aglutinadas não. A partir do momento que nós aglutinamos, ou seja, que nós consolidamos, ela muda a situação para sim. Então, as três necessidades passaram a ser uma única necessidade. Então, todos os campos, eles são aglutinados, né? Eles são consolidados e apenas o recorte do tema geral que não. Por isso que a Elô precisou usar as palavras-chave ou fazer uma adequação da redação principal, porque é o único campo que ele não consolida, que ele não faz a consolidação automática, né? E aí, assim, não há por que se preocupar, porque essa necessidade deixou de ser daquela unidade ou daquela outra, não, ela permanece sendo válida para aquelas unidades que a cadastraram, e não há essa preocupação maior, porque as necessidades são do órgão, né? O PDP é do órgão. Então, ainda que o representante gerencial, ou, perdão, que o usuário PDP ou que a chefia PDP questionem, vocês podem afirmar que não há problema algum nessa aglutinação, que não perde a validade para qualquer das unidades que cadastraram. Tá bem? Ok. E além dessa diferença da resposta também aqui do sim que a Mari comentou, nessa parte lateral aqui vocês podem ver que tem ainda um lapisinho aqui de edição, tá? Que se você precisar editar aquela consolidação que você fez, né? No caso, excluir por exemplo, você aglutinou e você acha que não quero colocar aquela necessidade aglutinada com as outras demais, né? E você consegue excluir e também aqui, ó. Então, isso aqui também muda. Se você olhar aqui de uma que não foi aglutinada, ó, só aparece aqui a opção para você fazer a análise, que é a priorização. Já na aglutinada, a gente tem mais opções aqui. Tá? Deixa eu clicar só para vocês verem. Ele vai abrir tudo de novo ali, ó. Tá? Aquilo que a gente respondeu para editar aqui. Ó, se você quiser excluir uma necessidade, remover daquela lista de consolidados, né? E daí salva, tá? Então, processou. Ok. Então, agora deixa eu até. Eu vou filtrar aqui para eu fazer a validação só das da CGDEP, tá? Pesquisar. No caso da unidade de gestão de pessoas, quando vocês forem fazer, vocês vão fazer de toda a lista que tiver ali. Isso. Apareceu aqui para mim. Bom. Então, a gente tinha acho que 6 ou 7. Então, a gente aglutinou. Ver se todas estão aqui. 1, 2, 3. Isso, tá certo. Então, aqui, a gente vai agora uma por uma. Então, você vai aqui, análise da UGP, né? Aquelas perguntinhas que a gente tinha passado lá no guia que eu estava explicando, ó. É recorrente comum em múltiplas unidades? Nesse caso, não, ela não foi aglutinada, né? Então, ó, conferir IFS1.
né, se é recorrente. Considerando o papel estratégico da área de gestão de pessoas, essa necessidade será admitida no PDP? Sim. Tá? Se não, vai abrir esse campo de justificativa. Tá? No caso, sim, eu vou para o próximo. A validação, aquelas perguntinhas ali que eu tinha comentado. Qual que é a... Deixa eu abrir minha planilha Excel de novo aqui. Qual seria a solução possível para resolver essa necessidade? Lembra que eu falei daqueles grupos? Então, por exemplo, aqui, eu teria que pegar o guia certinho para lembrar de tudo que eles escreveram ali. Vamos lá, aqui no detalhamento, aqui, ó. Nessa listinha aqui, ó. Então, vou pôr do ladinho para eu ver. Então, aqui nessa necessidade, que é de ética, vamos ver lá. Melhorar o que eu já executo. Então, o melhorar o que eu já executo, ele está no grupo, deixa eu ver, no grupo SD ou GC. O SD ou GC, ele me indica conselhos, calculadoras, exemplo, né? Então, assim, eu posso colocar melhores práticas, né? Ou manuais e guias, regras e procedimentos. Vamos colocar regras e procedimentos. Lembrando que a tua escolha aqui não vai impedir mais para frente que outra forma de solução seja encontrada, tá? Não vai impedir isso. Eu posso depois ter pegar um e-learning para fazer algum curso sobre ética, não vai ter problema. Então, aqui, a solução passível, ela envolve uma ação de desenvolvimento. Nesse caso, na descrição da planilha ali, ele só colocou aqui que ele precisa realizar as atividades e o recorte do tema é ética em contratações públicas, né? Ele não mencionou nada que seja um curso de educação formal, mestrado, então eu vou não. Então, aqui, E nem se eu você tenho percebeu que seria necessário esse nível de formação, né? isso. E daí no F5 aqui, se a ação de desenvolvimento ela pode ser ofertada por escola própria de governo, no caso a gente não tem, eu não tenho nenhuma orientação para fazer aqui, então eu vou salvar. Daí vocês vão ver aqui, quando atualiza a página, ele vai aparecer esse ícone aqui, ó, que ela foi analisada, priorizada, tá? Então, assim por diante. A consolidada a gente vai fazer a mesma coisa, vai aqui a análise da DGP, recorrente? Ela é recorrente, tanto que ela foi consolidada, é uma necessidade transversal. Ela deve seguir? Sim. Então, você vê que a gente automaticamente, quando a gente responde sim ali, ele já passa para aquela etapa posterior, que é o detalhamento de necessidades, detalhamento da solução, né? No caso aqui de liderança, eles querem aqui lembrar, aplicar, lembrar. Então, se eles querem lembrar ou aplicar o conhecimento, eu vou lá na planilha, ó, deixa eu ver, ele está no grupo RSC, mas enfim, eu vou olhar aqui, não, eu acho que liderança também, eu posso ter um e-learning, vou colocar um e-learning, né, até porque está tá consolidada, pode envolver ali várias regiões do país. No caso de curso, não há menção de que exige uma educação formal e eu também não acredito que não é necessário, né? Eu não tenho escola própria de governo, eu vou lá e salvo. Então,
Vai atualizar, vai aparecer o verdinho ali. Ó, apareceu aqui. Então, eu vou para a próxima. Então, ó, é uma transversal? Não. Ele vai para detalhamento. Língua portuguesa. Tá, língua portuguesa, ele quer aplicar. Então, a gente vai fazendo essa análise aqui sempre. Então, aqui, ó, eu vejo que aplicar também, a gente pode ter manuais e guias de usuário, né? Então, aqui não exige educação formal, não há menção nenhuma ali, não tenho, vou salvar. Ele demora um pouquinho para processar, vai. Aqui. Acho que a gente tem mais duas só para fazer, ó. Clico aqui. É uma transversal? Não, não foi consolidada, né? Ela vai ser admitida. Então, aqui, gestão de pessoas. Eu acho importante, né, curso presencial para ter um envolvimento maior, mas não requer um ensino fundamental, nem um mestrado, né? Se eu clicasse aqui, ele abre as outras opções, ó. Então, não tem escola, salvar. Naquele item IFG3, que vocês colocaram gestão de pessoas, acho interessante a aula presencial. Se eu quiser mais de um item, eu quero aula presencial e quero um e-learning também, pode ser? Não consegue. Ó, eu estou fazendo a última aqui, até eu vou ver se você consegue, ó. Não, ó, tá vendo? Ele muda e eu estou segurando o Ctrl aqui, ele não permite, ele deixa você clicar só em uma, tá? Até aqui, ó, ele abre toda aquela explicação, pra vocês verem, todas as questões sempre no sistema tem esse I aqui, né? Então, assim, até para não ficar, às vezes você não quer ficar olhando o guia ali, você quer prestar atenção na tua planilha para ver o que que o servidor respondeu, o usuário cadastrou, e você olha o que que ele cadastrou e você vem aqui do ladinho e também vê qual o grupo que se encaixaria, tá? Mas no caso, como eu falei, se você colocar ali o presencial, nada impede depois que você procure uma solução por um e-learning ou outras opções, né? Você quer, ó, recorrer a outras pessoas em funções similares ou relacionadas para te ajudar a sanar aquela necessidade de desenvolvimento, tá? Isso daí é só uma base de informação mesmo para a ENAP se orientar até naquela proposta que eles vão nos dar, tá? É um planejamento, então não vai interferir depois em qual Na solução, execução. isso, em qual solução você vai recorrer para executar, para solucionar aquela necessidade de desenvolvimento, tá? Então, É aqui que, no caso, só um fala, minutinho, Mari. Elu, é que, como você mencionou, não é taxativo. Eles pedem para que nós indiquemos a melhor solução que a gente visualiza nesse primeiro momento, né? Então, ainda Isso. que hajam outras, a gente indica aquela que é a principal, né? Dentre as opções. Isso. Então, a gente vai aqui para a última, que é sobre inovação. Ele quer. Vamos ver aqui. Então, vou colocar até simulações e jogos, né? Analisando os grupos ali, eu posso colocar isso ou posso colocar e-learning, né? Não exige nada de educação formal, não tenho menção nenhuma aqui no registro, não tenho escola de governo própria, eu vou salvar. Então, aqui, com isso. Então, isso vocês vão fazendo de toda a lista ali, né? Vocês vão passar pelas necessidades individuais, vão passar por aquelas que vocês fizeram uma pré-consolidação, né?
E sempre quando você fizer esse procedimento aqui de priorização, ele vai abrir o questionário. Quando você falar que sim, que ele vai entrar para o plano, você já abre aquela telinha do detalhamento de soluções, responde aquelas 4 perguntas, vem aqui, já a página atualiza, quando salvar, e vai aparecer esse ícone aqui de que as necessidades estão salvas, tá? Daí aqui, a gente já está com as necessidades analisadas, consolidadas, já priorizadas e já fizemos o detalhamento de soluções, né? Então, agora, o plano, ele já está apto para você enviá-lo para o aprovador PDP. Então, Elô, no caso... Oi, fala, Mari. desculpa, antes do Pode envio, falar, Mari. posso só fazer reforçar a informação, na verdade, já Pode, daí acho que acredita até se tiverem perguntas, acho que também já dá para perguntar, fazer né? agora, né? Isso, aham. Então, é só reforçando aquela pergunta 1, IFGP 1, que é referente à transversalidade, não é? Então, só reforçando que não tem a ver com o tema, ainda que ética, linguagem, liderança, sejam temas transversais, né, que são aplicáveis e necessários a todas as áreas, todas as unidades. Esse não é o critério que é indicado para essa resposta. É apenas o critério de múltiplas unidades demandantes. Então, se aquela necessidade foi demandada apenas por uma unidade, ainda que nós consolidemos, porque houve outros detalhamentos, outras informações no recorte de tema geral, mas se apenas, por exemplo, a Elô mencionou CGDEP, que é o nosso caso. Se a CGDEP tivesse cadastrado quatro necessidades e mudando apenas o recorte do tema geral, então, nós iríamos consolidar essas 4, considerando que o tema geral e que a capacidade a ser desenvolvida seriam iguais e que o recorte seria semelhante, mas ainda assim ela não se trataria de uma de necessidades unificadas, né? Uma necessidade transversal. Por quê? Porque foi demandada apenas por uma unidade, a CGDEP. Aí só para esclarecer, porque gera dúvida no momento que nós estamos analisando, né, a questão da transversalidade. Alguém tem alguma pergunta até agora? Acho que não, né? Vou continuar então, tá? Beleza. Então, aqui, a gente pode tanto voltar no sistema, que ele vai voltar ali para a tela anterior e vai aparecer isso daqui, né? Essa telinha aqui, que o botãozinho de enviar o plano é só clicar aqui, ó, enviar plano para aprovação. Ou a gente pode entrar no sistema também, aqui, ó, PDP, gerenciar necessidades de órgãos e unidades. Tá? Nesse ladinho aqui, ó. Então, vai clicar aqui, daí se tiver que filtrar de novo ali o ano do plano, pesquisar, no nosso caso já aparece aqui. A gente não vai poder enviar agora para... né, porque já tem outras necessidades ali cadastradas que não só essas fictícias que a gente está usando, tá? Mas o botãozinho é aqui, ó. Enviar plano para aprovação, tá? Aqui a gente consegue exportar o PDP, no caso a gente consegue baixar aquelas necessidades todas que foram cadastradas. Aqui a gente gerencia, que é o procedimento que a gente já fez, a visualização aqui, tá? No caso aqui, esse botão, ele é do exportar relatório. Daí a gente vai usar isso só no final do ano e a gente vai deixar isso
mais próximo de quando tiver que executar a questão do relatório para vocês terem a informação bem fresca na cabeça quando chegar o momento, tá? Daí vocês podem ver aqui que aqui a gente envia o plano para aprovação, e daí a partir desse momento a situação do plano vai mudar. Quando você enviar, daí vai ficar aqui, deixa eu até ler a descrição. Ele vai ficar em análise pela autoridade máxima do órgão, tá? Nessa partezinha aqui. Então, você enviou por aqui, aqui vai mudar. Em análise pela autoridade máxima do órgão. Tá? Então, agora, como a gente não consegue entrar, por exemplo, com o perfil do aprovador PDP e fazer no sistema, eu vou usar o guia para mostrar para vocês como que o aprovador PDP ele vai acessar o sistema, tá? Então, ok. Então, assim, o aprovador ele vai logar no sistema, né? Da mesma forma que a gente faz o login. Se vocês quiserem acompanhar o guia de vocês também, porque talvez aqui não fique tão legível, né? Vai escolher o PDP. Daí ele vai aqui, ó, ele vai depois do logar no sistema, o usuário verá a seguinte tela e deve clicar em filtrar. Então, aquele filtro que a gente faz, ele vai fazer para escolher o PDP de qual ano que ele quer, né? A partir do momento que ele escolheu o ano e se for necessário o órgão, mas não é o caso, vai aparecer a tela embaixo com aquela telinha que a gente mostrou para vocês lá. Aqui, ó. Então, aqui, aquele status aqui que está escrito em análise pela autoridade máxima do órgão, né, que eu falei que aqui está bem ruim de ler. Mas aqui tem o ano do PDP, porque ele fez o filtro, no nosso caso seria 2025, em análise pela autoridade máxima do órgão. O órgão aqui, vocês vão ver, se vocês acessarem o guia ali, ele vai aparecer sempre a data limite para envio desse plano para o órgão central do CIPEC, que é 30 de setembro. É aquela data fim que nós mencionamos no primeiro encontro. E aqui aparece a data limite para devolução da manifestação técnica, que é 30 do 11, tá? Então, aqui, se... Posso Pode, aproveitar, Mari? deixa aí só complementar. E essa Pode, Mari. informação vai permanecer vai permanecer. Então, por isso que às vezes a gente gera dúvida, mas, por exemplo, nesse momento, após dois ciclos de revisão, vocês vão perceber que no PDP de 2024 permanecem essas mesmas datas. Então, durante todo o ano, o órgão central não faz alteração dessas informações. Então, ainda que venha o próximo ciclo, terceiro ciclo de revisão, essas datas permanecerão, como prazo de envio e de devolução. Então, o que a Marisa esquece, essa parte de data aqui de prazo, ela fica fixa, ela não vai mudar ao decorrer do ano, né? O que muda mesmo é a situação do plano que muda o status. Então, fica em análise pela autoridade máxima até o momento em que o aprovador PDP, que é essa autoridade máxima, ele vai visualizar aqui, né? Tem uma lupa na questão de ações aqui, ele consegue entrar nessa lupinha aqui para analisar o plano que foi enviado. Então, ele recebeu, ele vai conseguir verificar todas aquelas necessidades que foram incluídas e ele consegue avaliar também se aquilo está de acordo com os propósitos da instituição, com a missão, visão, enfim, os critérios ali para analisar se aquilo tem coerência com os objetivos que o órgão tem. Então, assim, ele fez essa análise e daí ele pode também baixar aqui o relatório, né? Não só olhar no sistema, como baixar o relatório. Ó, aqui aparece ó, as necessidades pela lupa.
ele pode também visualizar por aquele relatório, que é um documento aqui, ele consegue baixar, e após analisado, ele vai nesse botãozinho verde aqui, que tem como se fosse um aviãozinho de papel, clica e ali quando você passa o mouse, ele vai passar o mouse, ou a autoridade máxima, o aprovador, ele vai ver que vai aparecer ali, enviar para o órgão central do CIPEC. Então, quando ele clicar nesse botãozinho aqui, ele envia o plano para o órgão central, tá? Então, sempre entendendo o prazo de 30 de setembro. Tá? Depois disso, ele não vai conseguir fazer. Então, é o prazo limite para envio desse plano ao órgão central, é o 30 de setembro. Isso tem que ficar bem claro a gente tem que orientar o aprovador PDP a respeito desse prazo. Tá? Elô, Oi, quando ele clicar nessa setinha, né, do envio, vai abrir esse pop-up logo abaixo. aqui, ó. Isso. Então, aqui. Ele clicou no botão, vai aparecer essa confirmação. Se ele deseja realmente aprovar o PDP e encaminhá-lo para análise do órgão central, respondendo sim, o PDP ele vai passar para o status em análise pelo órgão central. Então, assim, dessa maneira, ele consegue ver, e nós também da UGP conseguimos ver em que fase que aquele plano está. Porque a gente consegue ver ali o status, a mudança de status, e até confirmar para ver se a autoridade máxima, o aprovador PDP, ele fez o envio corretamente. Tá? Então, sim. No caso de ele reprovar ou solicitar que hajam ajustes, ali haja ajustes no plano, a autoridade máxima vai clicar em não, ele vai justificar o porquê ele não está aprovando, e assim o plano ele vai voltar para nova elaboração ou ajustes, exclusão, inclusão, né, de necessidades que se façam necessárias em que vão constar ali na justificativa dele. Daí o sistema ele vai voltar a abrir ali para o usuário PDP, para a chefia validar, depender, né, do que precisa ser feito. No início lá, cadastro, validação, para análise da UGP, que somos nós, ali para a questão de consolidação, priorização e detalhamento de soluções. Então, a depender do que o aprovador PDP solicite, a gente vai fazer esses ajustes para daí sim poder reenviar esse plano ao órgão central. Tá? A partir do momento também que ele falar que ele não aceitar o status, ele vai voltar para em elaboração. Tá? Se ele respondeu que não. E caso o aprovador PDP ele deseje exportar as necessidades que foram enviadas para uma planilha Excel, ele também consegue gerar aqui um relatóriozinho como a gente gerou. Tá? Alguma informação a mais, Mari, que seja importante nesse momento aqui? Eu Você acho que era lembre? isso mesmo. Tá. Só que sempre que for a análise do plano ocorrer de um modo global, ou seja, no nível órgão, é sempre mais interessante que ela seja realizada não por meio da lupa, mas por meio da extração, porque a gente consegue ter uma noção melhor do todo. Então, representante gerencial, até mesmo chefia, se eles quiserem fazer a análise das necessidades, caso sejam muitas, então às vezes facilita fazer a análise por meio da extração, assim como os representantes gerenciais e o aprovador PDP. É bem mais eficaz do que usando a lupa, porque é sempre mais restrita, né? Sim, é que a gente consegue fazer os filtros, organizar as informações bem mais fácil. Tá, obrigada, Mari. Então,
Feito isso, né, vamos dizer assim, o aprovador PDP, ele aprovou e o status mudou ali em análise do órgão central, aquele status vai permanecer até o momento em que o órgão central nos devolva a manifestação técnica, né, que tem aquele prazo de 30 de novembro de cada ano. Então, quando a gente consegue monitorar isso, então, quando autoridade máxima não, o órgão central do CIPEC nos devolver essa manifestação técnica, a gente vai conseguir verificar no status que vai aparecer a colher devolutiva do órgão central. Tá? Então, assim, a gente pode verificar isso e até notificar o aprovador PDP para que ele acesse o sistema CIPEC, né? Ele vai acessar o sistema, vai fazer aquele filtro, né, do ano que ele precisa. Deixa eu abrir aqui a telinha. Deixa eu ver se tem a telinha aqui embaixo, senão eu vou... Não, eu vou pegar essa telinha de novo aqui. Mas o recebimento da devolutiva tem na página 67. 67 eu tenho que abrir, então, que esse aqui é aquele PDF que você nos mandou, sabe? Sim. Deixa eu abrir pelo portal. Então, aqui. Vamos ver se está aparecendo bem. Então, aqui, ó, ele vai acessar o portal CIPEC, vai filtrar o ano, como mencionei, pesquisar, vai aparecer aquela telinha ali. O status aqui vai estar a colher devolutiva do órgão central, né? Ele pode, como em todos os momentos, ele pode visualizar os documentos de devolução aqui nesse íconezinho que está indicando, né, que ele vai conseguir verificar ali a manifestação técnica em formato PDF, ó, visualizar documentos das devoluções, ele escolhe o que ele quer ver. Após ele verificar, ele fez a análise daquela manifestação, ele pode acolher ou não aquelas indicações de atendimento das soluções que foram indicadas para atendimento das necessidades de desenvolvimento. Isso daqui é a a ENAP consegue atender em relação às necessidades transversais que foram apontadas no plano. Então, o aprovador PDP, ele pode acolher ou não a devolutiva, tá? Então, aqui, sim ou não. Se sim, ele é ok, não, assim, não tem nenhuma restrição de não ter ou não, por exemplo, assim, se ele não quiser acolher as sugestões ali do órgão central, não tem problema nenhum, como a gente até comentou já em um momento anterior, isso talvez eles entrem em contato para verificar se há algo mais que eles possam buscar ou alguma outra solução que eles possam buscar para talvez atender a necessidade transversal do órgão, né, que não esteja ali naquela manifestação técnica, tá? Mas independente da resposta de sim ou não, o plano ele vai estar ok para execução e utilização a partir do dia 2 de janeiro do ano seguinte, que seria o ano do PDP. No caso, a gente está falando do PDP 2025, então dia 2 de janeiro de 2025, aquele plano ele vai estar ok para execução. E o status, ele vai aparecer naquele campinho sempre aqui, né, da situação aqui, situação do plano em execução. Tá? E por fim, que a gente fala execução, existe um monitoramento, que nós mencionamos que o monitoramento é sempre a avaliação de se as necessidades que foram inclusas naquele plano, se elas estão ainda vigentes,
se não houve nenhuma mudança de estratégia, se não há necessidade de uma nova inclusão de alguma necessidade naquele plano, então ele é feito pelo monitoramento. E a inclusão de uma necessidade nova naquele plano vai ser feita pelos ciclos de revisão do PDP, que acontecem trimestralmente e seguem as mesmas etapas da elaboração do PDP. Tá? Nas revisões, a gente não consegue excluir uma necessidade que tenha sido inserida, a gente não consegue editar ou modificar, a gente só consegue inserir novas necessidades. Tá? E daí, por fim, aqui o relatório PDP, onde a gente vai prestar contas de todas as soluções que vieram para atender aquelas necessidades que foram inclusas no plano, a gente vai prestar contas de tudo que foi feito, né, nesse relatório. E daí, como eu falei, a gente vai deixar para demonstrar para vocês como que faz o relatório, trazer informações mais próximo de quando ele tiver de ser feito, tá? Para que assim a gente tenha um ano pela frente, aí mais alguns meses, né, para não acabar não caindo no esquecimento a informação, então a gente vai deixar mais para frente, tá? O que a gente tinha para demonstrar para você seria isso. Eu não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, Raíssa, Mari, ou até se tiver alguma pergunta. Isso, só que o relatório anual, ele só é disponibilizado, o sistema a funcionalidade só é aberta pelo órgão central quando o plano a situação já estiver como executado, ou seja, no início do ano subsequente. Então, só em janeiro, provavelmente, se não houver mudança, é que ficará disponível essa funcionalidade. Ou seja, quando o plano já tiver sido executado. Diz aqui, Mari, é algum botãozinho aqui? Ó, aqui é o Lupa, aqui é o exportar PDP. O segundo, que é o Ó, histórico da situação, né? isso, histórico. Aqui, ó, exportar PDP, exportar necessidades revisadas, quando do ciclo de revisão. Aqui é o envio do plano para aprovação. Aqui é gerenciar itens de necessidade, visualizar documentos das devoluções. Tem tudo aqui, ó. Elaborar relatório anual de execução. E aqui é exportar relatório anual de execução. Tá? Esse daqui é o de 2024 do MGI, então, assim, tem todos esses botõezinhos aqui, e que, a partir do momento em que você passe o mouse em cima, ele descreve qual que é a função, tá? Então, não precisa nem ficar decorando o que cada um significa. Se alguém tem alguma pergunta... Posso fazer um outro complemento? Claro, Mari. Já que você mostrou o íconezinho que se refere às necessidades revisadas, ao PDP revisado, ela não vai apresentar as necessidades que foram cadastradas ou priorizadas pelas chefias, apenas. Ali só vai aparecer as necessidades que foram também, que foram priorizadas pela unidade de gestão de pessoas. Porque essa é uma dúvida que talvez alguém tenha. Então, esse iconezinho vai mostrar apenas as que chegaram a ser priorizadas pela unidade de gestão de pessoas. Tá bem? Mais alguma coisa? Raíssa quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a participação de todos, dizer que eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês e que estamos à disposição para tirar dúvidas, enfim, vocês já têm nossos contatos e aí qualquer coisa nos acionem. E, Raíssa, acho que a questão ali até de avaliação aí desse treinamento, desses encontros que a gente deu, eu acho que se alguém tiver
algum comentário, alguma, sei lá, Algum alguma sugestão de feedback. melhoria, alguma coisa que queira dividir conosco, né? Nos passe, entre em contato com a gente, nos passe por e-mail, enfim, pelo Teams ali, que a gente sempre está aberto a melhorar, né? Para Melhorar. ajudar vocês no que for preciso. A É isso Rosimeira, acho que ela mesmo. quer falar. Oi, gente, boa tarde. Oi. É a Rose do Midic. Gente, é muita informação, né? Vocês sabem. Então, assim, acho que só quando a gente começar a navegar mesmo dentro do PDP, que vão começar a surgir dúvidas mesmo operacionais, e aí a gente vai realmente ter que entrar em contato com vocês, né? Espero não encher muito o saco de vocês. Eu e Soraya, a gente vai tentar, assim, navegar ao máximo para a gente tentar descobrir, para não perturbar muito vocês. Mas, assim, é muita coisa e eu queria, assim, tirar pelo menos algumas dúvidas iniciais que eu anotei aqui. Acho que alguém está com... Soraya, desliga seu microfone. Aí é o seguinte, primeiro, parece que vocês falaram, acho que não sei se foi na segunda reunião, que o representante, o gerencial, que no caso é a gente, né? A gente só pode incluir mais um representante gerencial por pessoa? Na verdade, não, Rose. A gente pediu inicialmente a indicação de 2 representantes por órgão, para começar o cadastro, né, de vocês. Mas vocês podem cadastrar quantos representantes quiserem ou forem necessários, enfim. E agora vocês já conseguem habilitar novos representantes gerenciais, porque com esse perfil de representante gerencial, a gente consegue habilitar todos os demais perfis, inclusive novos representantes gerenciais e operacionais. Então, vocês podem cadastrar quantos forem necessários. Ah, tá. Pode O falar, único- Mari. O único critério é que atue na unidade de gestão de pessoas. Aí só há essa Ah, tá. Não, isso aí tá ok. restrição. Mas aí eu pergunto o seguinte: aquele trabalho que vocês mostraram de aglutinação, ele vai ser feito pelo representante operacional, pela chefia, ou como que vai ser? Ele é feito ou pelo representante gerencial ou pelo representante operacional. Essa fase de aglutinação, priorização, ela é executada pela unidade de gestão de pessoas. Então, a gente só consegue executar esses procedimentos com um desses 2 perfis. É isso, né, Mari? Porque eu estou Isso. entendendo que o operacional, no caso aqui do MIDIC, vão ser os representantes de cada secretaria. Não. O Átila até fez essa pergunta no chat, Rose. Na verdade, as únicas diferenças entre o gerencial e o operacional é que o gerencial ele consegue encaminhar o PDP para aprovação pela autoridade máxima e ele consegue habilitar todos os perfis. Já o representante operacional, ele habilita apenas o usuário PDP. Mas os 2 precisam atuar na unidade de gestão de pessoas, né? E atuam também nessas etapas aí de responsabilidade da UGP. Isso Porque, é, assim, os priorização. operacionais, eles não são gestão de pessoas, mas eles são os apoios administrativos, entendeu? Na verdade, pelo guia, eles são gestão de pessoas, sim. São também considerados como gestão de Também. pessoas. Porque eles que vão ajudar a Isso. gente a colocar, mexer na estrutura, nas chefias, né? Colocar o nome Isso. das chefias. Ah, então tá bom. Tá ok. Isso. São pontos focais, mas eles podem possuir a habilitação de usuário ou mesmo de chefia, mas eles não podem atuar como representantes operacionais para fins de PDP, né? Na elaboração e revisão do PDP, por esse critério que é necessário serem da unidade de gestão de pessoas. Eles não podem. Até lembrando, assim, que aquela apresentação que a gente fez no primeiro encontro, nos slides, tem essa diferenciação dos representantes ali. Então, até a questão é bastante informação, mas acho que na hora de a gente de começar a executar, colocar a mão na massa ali,
né? Dá aquela respirada antes, abre aquela apresentação nossa, que tem Calma, uma, muita vamos dizer calma assim, nessa hora. tem uma sequência mais resumidinha, né? Para ver exatamente, o que que eu vou fazer nesse momento. A gente vai sempre informar a que pé, a quantos anda aquele processo, em que momento que a gente está. Por exemplo, agora a gente iniciou a elaboração, então aquela etapa de comunicação, orientação a todos os perfis, a solicitação de indicações, enfim, tudo aquilo. Então a gente vai acompanhando ali, vai avisando vocês, daí recorre lá na apresentação que está resumido, né, as etapas certinho, que tem informação ali, e também sempre ter o guia nesses procedimentos operacionais, porque eles sempre colocam, a gente pode até disponibilizar essa apresentação. Eu montei uma apresentaçãozinha para minha organização do que eu ia falar e mostrar para vocês, mas eu até posso passar para vocês em que eu coloco exatamente as páginas É mais de cada fácil. procedimento, onde que tá, sabe, no guia. Por mais que a gente tenha ali no portal PDP todos os documentos, inclusive esses passos a passos já separados, por exemplo, assim, o passo a passo do usuário, da chefia, do representante gerencial da UGP, do aprovador, a gente tem tudo separado já, a gente desmembrou o guia de elaboração e tem disponível lá no portal PDP. Então, vocês conseguem também baixar por lá, ele já dividido, já em pedaços, ou o guia inteiro mesmo. Tá? Então, assim, Não sempre... só. Isso, Pode fala. concluir, Elô, desculpa. Não, não, pode falar. Não só no portal PDP, mas a gente encaminhou essa semana, vocês devem ter recebido o ofício notificando, né, os órgãos sobre o início do prazo para elaboração do PDP, a abertura do sistema e etc. E no ofício também a gente colocou essas etapas separadas, porque às vezes a gente pega o guia, vê aquele documento enorme, denso, e realmente, assim, ele causa um pouco de confusão. Mas a gente tentou desmembrar isso, como a Ilô falou, por etapas, e aí talvez fique mais fácil para vocês. Fora isso, a gente tem o Descomplica PDP, que é o nosso canal no YouTube. Lá a gente já incluiu alguns tutoriais, especialmente esses das fases iniciais, né, de cadastro, de atualização cadastral. Tem algumas etapas pendentes ainda, mas a gente vai tentar concluir isso aí nos próximos dias ou meses. Agora vamos à obra, né? Tem mais algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente encerra. Pode falar. Eu fui tirar, eu acho que coloquei a mãozinha de novo, mas eu tirei a mãozinha. Sem Não tem problema. problema, não. Então é isso, podemos finalizar aqui. Mari, vai lá. Não, eu só ia fazer uma observação. Eu acho que nesse primeiro momento, o que precisa ser pensado, definido, é como que vocês vão realizar vai solicitar a indicação dos servidores para os perfis usuário PDP e chefia PDP. Nós usamos o Forms. Então, o preenchimento já facilita o preenchimento e a extração em planilha. Então, isso também facilita o controle posterior. Então, nesse primeiro momento, vocês já precisam definir qual vai ser a melhor estratégia. Se vocês vão solicitar essa indicação por meio de formulário, né, online, ou se vocês vão solicitar por meio de e-mail, de processo, né? Mas, assim, a nossa experiência diz que por meio de formulário é bem mais ágil. Até, ó, Mari, já que você comentou isso, eu vou. Deixa eu abrir a apresentação aqui, aquela primeira que a gente fez, e eu vou mostrar exatamente em que. Elô, enquanto Oi? você abre, o Ivan Lucas pediu a palavra. Pode falar, Ivan Lucas. Sim. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Só uma dúvida, assim, eu não sei se isso foi falado, né? Talvez eu não tenha percebido essa informação,
Mas em relação a esses indicados, né, para poder serem usuários e tal da elaboração do PDP 2025, quando a gente faz essa alteração, esse cadastro desse pessoal no CIPEC, né, a- que tem uma previsão, né, de revisão ainda esse ano. Isso impacta nessa revisão, ou seja, essas pessoas que vão ser cadastradas, elas que vão se tornar também as responsáveis pela revisão? Isso, a menos que a unidade solicite alguma alteração, alguma substituição, enfim. Aqui no MGI, a gente sempre passa esse formulário, né, pedindo as indicações, ainda que os servidores já estejam cadastrados, justamente para a gente fazer essa atualização. Isso acontece agora na etapa de elaboração e permanece nas revisões até o ano seguinte. Pode falar, Mari. Então, numa mesma unidade, podem ser cadastrados, né, habilitados servidores que vão atuar apenas no PDP 2024, né, nos próximos ciclos de revisão, assim como servidores que vão atuar apenas na elaboração do PDP 2025. Né? Então, é discricionário. Então, pode E só haver para a gente os também dois. orientar o pessoal quanto a isso. Obrigado, viu, pelo esclarecimento. E todos os que tiverem habilitados, associados, né, a uma unidade, visualizarão tanto o PDP 2024 como o PDP 2025, quando ele estiver em elaboração. Então, aqui, como eu tinha mencionado, então a gente está agora, né, nessa fase, nessa etapa que eles até no guia diz etapa zero, de comunicação e orientação de processo, que somos nós que fazemos, que a gente presta informações, a gente orienta sobre qual que é o papel de cada um no processo. É definido aquele nível de chefia, né, que a gente mencionou, que é que daí com isso vocês vão proceder ali à avaliação daquelas unidades administrativas que estão cadastradas no portal CIPEC, se elas estão de acordo com a estrutura do órgão e vão atualizá-las em caso de necessidade. É feita a solicitação de indicação dos servidores que vão atuar como usuário PDP e chefia. Daí, tendo as unidades cadastradas, a gente recebendo as indicações dos servidores, é possível de habilitar cada um no seu perfil e unidade indicada. Daí, lembrando também a questão de que é necessário aquele cadastro pessoal e a atualização cadastral do vínculo, né, com o órgão de exercício no CIPEC. E para isso, a gente tem essa sequência aqui, a gente tem o guia, daí tem os tutoriais no Descomplica PDP, como a Raíssa falou, que vocês podem indicar e enviar para os servidores, para que eles façam o cadastro pessoal ou atualização. Também tem os procedimentos para vocês fazerem ali cadastrar as unidades administrativas, e daí a habilitação também de cada perfil, como a gente tinha comentado já no encontro passado. Então, a gente está nesse momento, que daí com isso vai iniciar a fase de identificação das necessidades. Se vocês verificarem no ofício que foi enviado, a gente colocou um calendário, um calendário prévio ali do envio final do plano para o órgão central, que é dia 30 de setembro. Então, foram colocadas datas para que cada etapa ali ocorra. Você já foi, né, Raíssa, esse calendáriozinho, esse documento? A gente já mandou o ofício no início da semana. Então, ali Inclusive, a gente anexou a título de exemplo, claro, o ofício que a gente encaminha, né, para as nossas unidades, dando start nesse processo todo de elaboração. Eu estou lendo ele aqui. Isso. E aí vocês podem, enfim, utilizar o modelo ou definir fluxos próprios. Mas você copia e cola, amiga. Tá perfeito. E olha aqui, ó, gente, ó, lembra que no final da apresentação a gente colocou aqui, ó,
o link do portal PDP, do Desenvolva, os links úteis, que tem a central de conteúdos, as perguntas frequentes, aqui, ó, Descomplica PDP, que tem os tutoriais, enfim, tem bastante direcionamentos aqui até para embasar vocês aí no que vai ser feito. Se alguém não tiver recebido o ofício, manda um e-mail para a gente que a gente encaminha para vocês. Acho que é isso, Elô. É isso, né? Só uma Então, coisa, no ofício, nós mencionamos também o link para a live, o webinário que não foi realizado. Então, seria bem interessante que vocês pudessem assistir, porque lá também tem um passo a passo, na descrição dos vídeos também tem, eles fazem a discriminação de cada etapa, em que momento que é respondido. Então, ficou bem bacana. Ainda que seja referente ao PDP 2023, ainda é válido. E esclarece bastante dúvidas lá também. A Andresa levantou a mão? Isso, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito das UORGs que têm que ser cadastradas. Eu encaminhei para o e-mail do Desenvolva o pedido da lista das UORGs do MESP, só que ainda não recebi, mandei terça-feira. Isso, a gente vai encaminhar até amanhã. Ah, tá, A joia, gente está obrigada. organizando as planilhas e vamos enviar até amanhã. Perfeito, obrigada. Nada. Por acaso, esses códigos das UORGs não são o que tem na página dos CIORGs de 6 dígitos, são esses ou não? Não, são diferentes. Inclusive, nessa planilha, eu vou constar os dois códigos, o WORG e CIORG. Certo. Tá bem, obrigado. Só complementando, que são sistemas distintos, desculpa, Elô. O CIAP, a WORG é como se dá a organização no CIAP, né? E o CIORG é um outro sistema, né? Que são paralelos. Então, por isso que são órgãos, são códigos distintos. Então, ok. Acho que agradeço a presença de todo mundo, né? Agradeço até a equipe aqui, Carol, Mari, Jorge, Raíssa aqui, que ajudaram bastante também na resposta de dúvidas. Então, qualquer coisa, entre em contato conosco pelos canais ali que a gente disponibilizou para vocês na apresentação ao final. Tá ok? Obrigada, viu, menina? Então, obrigada. Tchau, gente. Valeu. Bom fim de semana, Obrigada, fim da semana tchau, e fim de Tchau, semana. pessoal. Obrigada. Até, Tchau, tchau. tchau. Um abraço, obrigada.